A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos aprender sobre um tema muito especial, a dimensão futura do reino de Deus. E eu espero que Deus em Cristo venha falar poderosamente com você, em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu comentário, viu? Coloca de onde você está assistindo essa lição. E é claro que Deus em Cristo vai te abençoar poderosamente. Lembrando a você que a gente está deixando disponível aqui no link na descrição as nossas playlists de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muito material, lições para professor da Escola Bíblica Dominical, treinamento também. Eu acredito que Deus vai recompensar a sua vida se você dar uma passadinha lá e visitar a gente em nome de Jesus, tá bom? Nossa lição de hoje, ela tem aí o texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos que vamos tratar juntos hoje em nome de Jesus. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. Hoje nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar esse tema, a dimensão presente e futura do reino de Deus, demonstrando esse foco também desse reino no futuro. O primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento: qual é a natureza do reino de Deus? Esse é o primeiro ponto da nossa lição. E nós precisamos levar em consideração que a natureza do reino de Deus vai muito além de uma conversão de alguém na igreja local, na igreja que você congrega. O reino de Deus, ele vai adiante, porque ele tem a sua procedência, a sua natureza nos céus. E a natureza do reino de Deus é exatamente para poder influenciar a sociedade, influenciar as pessoas. O reino de Deus pode ser compartilhado, por exemplo, e exercido também na profissão de cada pessoa. O médico também pode exercer o reino de Deus. Um advogado também pode exercer o seu papel no reino de Deus. Um juiz, um trabalhador, uma costureira, um pedreiro também pode exercer o seu papel no reino de Deus. Então você percebe que esse reino influencia as pessoas na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de estar junto com a sociedade. Você na escola pode também compartilhar esse reino, pode apresentar esse reino, porque a dimensão do reino, ela é cultural. Ela invade as pessoas, ela vai além da cultura. Essa dimensão do reino de Deus, do evangelho, da graça de Jesus, alcança todos os povos. E esse é o objetivo principal do reino de Deus. E a gente precisa ter a noção de que Deus continua com todo o domínio na palma da sua mão. Ele é um Deus presente, é um Deus que se revela aos seus servos. E o reino de Deus tem essa dimensão espiritual, também tem essa dimensão física. Um dentista também pode exercer o reino de Deus. Como assim? Quando ele cuida de uma pessoa, mesmo sem conhecer essa pessoa, tratando bem essa pessoa, com o objetivo de levar essa pessoa a um sorriso mais bonito, ele também está exercendo o reino de Deus. Você precisa entender que esse reino de Deus demonstra esse cuidado de servir, de cuidar do próximo, de ajudar o outro. Nós podemos exercer o reino de Deus em todos os lugares. Um professor pode também exercer o reino de Deus na escola, na faculdade. Você, como cristão, precisa entender que o reino de Deus é mais do que uma filosofia de vida. O reino de Deus é um mandato cultural que Deus dá para os seus servos, especialmente para a gente como igreja. Então, se você serve bem, se você faz um trabalho, se você exerce algo, não para a glória dos homens, não para a sua glória pessoal, mas para a glória de Deus, você está fazendo aquilo pelo reino de Deus. Vamos avançar então, apresente aí para os seus alunos a ação, tópico 1, e vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o reino de Deus no tempo presente. Quando a gente analisa as páginas do Novo Testamento e damos de cara aí com Mateus capítulo 4, versículo 17, nós encontramos Jesus apresentando o reino de Deus.
Quando Jesus se torna homem e vem em carne, ele apresenta o reino de Deus para as pessoas, em uma época em que a injustiça era real. As mulheres eram discriminadas, as crianças eram tratadas de forma leviana. Você percebe exatamente que a injustiça predominava no período em que Jesus vem em carne. E é exatamente nesse período que Jesus demonstra o papel do reino de Deus. Esse reino que não busca a conquista pela espada, mas esse reino que busca a conquista pela glória de Deus, através da fé daquele que ouve a mensagem desse reino. E é interessante a gente parar para pensar sobre isso. A própria história da igreja faz questão de demonstrar para a gente que esse reino foi compartilhado em diversos períodos da nossa história. Você percebe também que hoje nós vivemos em um período de sofrimento, nós vivemos também um período de perseguição. Agora, nessa época em que estamos vivendo, por causa da pandemia do Covid-19, por causa do coronavírus, nós estamos vivendo em um período de quarentena. E aí entra a questão, o reino de Deus, ele é viável para esse período? Compartilhar esse reino, falar desse reino, esse reino que traz esperança, que não é daqui, é viável para os nossos dias? Claro que sim, porque esse reino demonstra que a nossa esperança e confiança está em Deus. Deus é o dono desse reino. Deus é aquele que controla tudo em todo o tempo e em todos os períodos da nossa história. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, você percebe Paulo aconselhando Timóteo, dizendo que nós estamos vivendo em dias difíceis, dias terríveis, tenebrosos, mas não podemos parar de compartilhar a respeito do reino de Deus. Você não pode parar de falar do reino. Você não pode parar de falar dessa glória que está sendo preparada para a gente morar com Deus. E esse reino reflete então a comunhão com esse Deus vivo. Você pode exercer esse reino no seu trabalho. Um empresário também pode exercer o reino de Deus, compartilhar o evangelho. A gente precisa encarar da seguinte maneira, gente, que exercer a obra de Deus, exercer a palavra de Deus, compartilhar o reino de Deus, não é papel somente do pastor, daquele irmão que é levita dentro da igreja, que louva, daquele pessoal que trabalha nos ministérios da igreja local. Exercer o reino de Deus é algo que é dado por Deus aos seus servos. Isso quer dizer que nós exercemos o reino onde nós plantamos a planta do nosso pé, onde nós pisamos. Um empresário, um trabalhador, uma costureira, uma cozinheira, um pedreiro pode exercer o reino de Deus, porque ele é servo de Deus também fora das quatro paredes. Agora, nesse período em que estamos vivendo isso. Você é crente em Jesus fora da igreja. E sendo crente em Jesus fora da igreja, você exerce esse reino de Deus. Estamos vivendo nesse período de pandemia e tendo a dificuldade para poder ir cultuar nos nossos templos. Mas não deixamos de cultuar em reino, em glória, diante do Senhor. Eu espero que Deus em Cristo venha falar com você. Apresente a ação tópico 2. Vamos agora para o nosso terceiro ponto da aula de hoje. O reino de Deus no tempo futuro agora. Nesse terceiro ponto, a gente percebe exatamente esse contraste. No segundo, nós trabalhamos sobre esse reino de Deus sendo exercido hoje pela igreja, por nós. E no sentido futuro escatológico, quando a gente lê Mateus capítulo 24, versículo 30, a gente entende que esse reino também vai chegar em sua plenitude, será manifestado fisicamente. Isso aqui é uma visão escatológica, que os profetas sempre apontaram, por exemplo, para esse reino em um viés presente, para esse reino no futuro, que será revelado em glória. Conhecido também escatologicamente como reino milenar, onde Cristo e os seus santos, que é a igreja de Deus, eu e você, nós vamos participar desse reino. Você percebe o profeta Isaías falando a respeito desse reino, ao ponto de dizer que o leão caminhará, pastará junto com o gado menor, que são as ovelhas. Você vai perceber que o Isaías também diz que até a criança brincará com a víbora, porque isso é resultado desse reino. Daniel
vê a respeito dos resquícios desse reino que se manifestará em glória através de Jesus. Você vê João em Apocalipse capítulo 20, vendo esse reino ser exercido em realidade. No viés futuro, nós como Igreja de Deus desfrutaremos desse reino em sua plenitude, em sua paz, em Jesus. E quem vai participar desse reino futuro? Os salvos, aqueles que se entregaram a Jesus, os santos, aqueles que forem arrebatados diante do Cordeiro no dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Jesus e ressuscitarão primeiro. Então a gente precisa entender que para participar desse reino agora e no futuro, nós precisamos ter comunhão com Jesus, já acostumando com o viés desse reino. Apresente para o teu aluno a ação tópico 3 e vamos agora para o nosso último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A igreja é uma expressão atual desse reino de Deus. Nesse quarto ponto, a gente entende que a igreja é uma expressão desse reino. Ser igreja não é somente participar do templo em si, fechado em quatro paredes. Isso é muito bom, a gente gosta de cultuar em comunidade. Mas a gente precisa entender que a igreja é uma expressão desse reino agora. Isso quer dizer que você, igreja de Deus, Paulo disse que os irmãos em Corinto eram comparados como templos do Senhor. Você é templo do Senhor. Você percebe que Paulo, escrevendo aos Efésios, ensina os irmãos a serem cheios do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo como igreja de Deus. Você percebe Tiago também escrevendo aos irmãos e dizendo, olha, o cristão, sendo parte do reino de Deus, ele precisa exercer as obras. As obras são a realidade desse reino. Então, como igreja do Senhor, a gente vive pela fé no reino espiritual, mas ao mesmo tempo no reino físico. E a igreja é essa expressão. Como a gente está vivendo isso agora? Estamos sendo igreja em casa, no nosso trabalho, onde a gente pode conviver com as pessoas. Somos a expressão desse reino. O reino de Deus é revelado a partir do momento que você também revela a sua fé diariamente, através da sua comunhão com o Santo Espírito. Gente, eu espero que Deus tenha falado com você com a aula de hoje. Apresente aí a ação do tópico 4. Semana que vem a gente está aqui com mais uma aula para você. Lembrando a você que nesse trimestre, o segundo trimestre da CPAD será repetido no próximo trimestre, que é o terceiro. Então nós vamos reprisar as nossas videoaulas e eu conto com você por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até lá, se Deus quiser.